Olá, vamos falar um pouco sobre o regime disciplinar da administração pública que consta na Lei 8.112 e é aplicável aos servidores públicos civis da União, conforme previsto no instrumento normativo denominado Regime Jurídico Único. Eu sou Edmundo Lacerda e estou aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. Quando se fala sobre regime disciplinar, existe posição firmada por parte dos nossos doutrinadores, desde Eli Lopes Meireles até Maria Silvia Zanella de Pietro, a Flávia Cristina Moura de Andrade e José dos Santos Carvalho Filho, Alex Muniz Barreto. Todos esses estudiosos falam sobre o regime disciplinar que é adotado em face daqueles que infringem as regras no tocante à sua atuação, relacionando-se com suas atividades na administração pública. O regime disciplinar, como dito, ele tem previsão na Lei 8.112/90 e a partir do artigo 116 até o artigo 182 da Lei 8.112/90, existe toda uma série de dispositivos que disciplinam como é que esse regime disciplinar pode ser aplicado. No artigo 116, nós temos os deveres. No artigo 117, nós temos as proibições. No artigo 118, retrata e fala exatamente sobre a acumulação, quando é que você vai estar diante das situações que vão exigir uma análise dessa acumulação e consoante aquilo que está previsto lá no artigo 37, inciso 16 e em outros dispositivos da legislação e que pode ser aplicado em referência às situações que não são consideradas consoante as normas vigentes. No artigo, a acumulação está do artigo 118 até o artigo 120. As responsabilidades a partir do artigo 121 até o artigo 126. As penalidades do artigo 127 até o artigo 142. O processo administrativo disciplinar do 143 ao 146, o afastamento preventivo está no artigo 147. O processo disciplinar em si, com as minúcias do artigo 148 até o artigo 152, o inquérito do artigo 153 até o artigo 166, o julgamento do artigo 167 até o artigo 173 e a revisão do artigo 174 até o artigo 182. Isso é o que menciona a legislação. Como eu disse, os estudiosos eles tratam do tema, né? E aí eu trouxe uma contribuição do Alex Muniz Barreto, que escreveu uma obra chamada Direito Administrativo Positivo, pela editora Edju, e ele fala no tocante à responsabilidade dos servidores públicos, que ela é decorrente dos deveres funcionais e ela deve ser aferida consoante os termos da legislação vigente, mas ela é uma decorrência do dever de probidade. A todos os servidores são exigidos que sua atuação seja pautada na ética, retidão e honestidade. Acaso não haja o cumprimento desses preceitos, haverá infringência da lei de improbidade administrativa e também do Código de Ética do Servidor Público. A lei de improbidade é a Lei 8.429/92. Ele diz que o servidor também tem que atuar com dedicação, né?
e aí ele tem que ter zelo e eficiência, ser assíduo no tocante ao seu comparecimento à instituição, tratar com urbanidade, ou seja, ele tem que ser cortês no seu atendimento, e ele deve obediência à hierarquia, por conta exatamente daqueles poderes que são conferidos à administração. A responsabilidade do servidor, ela é também objeto de abordagem doutrinária, mas ela é aferida sob três óticas, né? Acontece a análise da responsabilidade administrativa, há também a análise da responsabilidade civil e há a análise da responsabilidade penal. Tudo isso decorrente do mesmo fato, sem que esse gere o que a gente chama de bis in idem, né? Ou seja, o servidor público, na sua conduta, perante aquilo que ele atue, ele pode ter a sua conduta aferida sobre essas três óticas, né? No tocante à responsabilidade administrativa, a sua conduta vai ser analisada pelo descumprimento dos deveres funcionais íncitos ao cargo, emprego e função pública. Isso nas demais esferas, né? Obviamente, nós estamos tratando do servidor público na sua relação baseada na Lei 8.112/90. No tocante à responsabilidade civil, a sua conduta ela é aferida quando resultar de dano de natureza patrimonial à administração ou aos particulares, porque a responsabilidade da administração ela é objetiva, consoante prevê o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E também, nesse mesmo ângulo, há que se considerar o que consta dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92, que também é uma lei que se aplica às violações praticadas pelos servidores na órbita civil, né? No tocante à responsabilidade penal, se o servidor cometer ilicitude e essas ilicitudes são consideradas crimes, esses crimes são tipificados nos artigos 312 seguintes do Código Penal, na Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, na Lei 4898/65, que trata do abuso de autoridade, na Lei 1079/50, que define os crimes de responsabilidade do Presidente da República, governadores, ministros, secretários estaduais, ministro do STF, Procurador-Geral da República, e no Decreto-Lei 201 de 67, que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Pronto, aí a responsabilidade é aferida sobre esse tríplice aspecto. Ainda sobre o tema de responsabilidade, é importante pontuar que a doutrina fala que acontece a incomunicabilidade das instâncias. O que isso representa? Que aquilo que for decidido na esfera administrativa não se comunica para a esfera civil nem para a esfera penal. A regra de incomunicabilidade é exatamente isso. Cada instância afere as violações dentro daquilo que ele é competente. Entretanto, existe a possibilidade daquilo que for decidido no tocante à aferição da responsabilidade penal, né, exatamente porque a ação penal ela é muito mais rigorosa no cumprimento daquilo que a legislação determina, a comunicabilidade das instâncias se estivermos diante de negativa de autoria ou inexistência do fato. São essas duas situações. Quer dizer que aquilo que ficar decidido no processo penal comunica-se para a instância administrativa e comunica-se para a instância civil no tocante à aferição dessas responsabilidades. Tá certo? Isso aí também é tratado de forma muito tranquila por parte da doutrina. Agora, eu falei um pouco na contribuição de Alex Muniz Barreto. Flávia Cristina Moura de Andrade, reproduzindo os estudos de Eli Lopes Meireles e de Maria Silvia Zanella de Pietro e outros estudiosos do direito administrativo, também traz sua contribuição sobre
o processo administrativo disciplinar, ela fala sobre processo administrativo disciplinar e sindicância, né? Ela menciona que existe uma fundamentação legislativa sobre isso. Ela fala no decreto 201, ela fala na possibilidade de a aplicação do processo disciplinar, quando é que ele incide, né? Quais são as garantias que o servidor tem quando ele estiver diante do processo. Tem que respeitar os princípios constitucionais, devido ao processo legal, garantia do contraditório e da ampla defesa. Existe a súmula vinculante número 5, né, que trata exatamente da desnecessidade de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, e quando não tiver essa defesa técnica, isso não significa dizer que não ofende a Constituição. Por isso que pode ser nomeado defensor dativo no processo, e aí eu vou explicar um pouquinho mais adiante. O processo ele se desenvolve em fases, né? Mas também deve respeitar a presunção de inocência, né? As fases elas têm a sequência estabelecida nestes dispositivos que eu acabei de dizer para vocês. Ele é iniciado perante a autoridade competente, que tem ciência daquela irregularidade, e aí a autoridade competente designa uma comissão que tem que obedecer às formalidades que a legislação fixa, e ela realiza o seu trabalho consoante as regras previstas. Sobre o processo administrativo disciplinar, ou sobre esses meios investigatórios que a administração pública dispõe para cumprir o regime disciplinar que a lei determina, a Controladoria Geral da União, através dos seus integrantes, padronizaram os procedimentos, né? Eu fiz 3 cursos sobre processo administrativo disciplinar. Eu sou integrante da Comissão de Processo do Instituto Federal, e aí eu já fiz curso em Brasília, já fiz 2 cursos em João Pessoa. Um na ESAF, Ministério da Economia, ministrado pela CGU em parceria com as instituições. Outro no Aprimora Eventos, lá promovido na Legião da Boa Vontade em Brasília, também em parceria com as instituições. E o terceiro lá em João Pessoa, no Instituto Federal, que foi ofertado pela CGU também em parceria. Eu já conduzi alguns processos. E aí a CGU ela padronizou os procedimentos. Ela tem um manual, né? O primeiro manual que saiu em 2008, que eu tive acesso, ele tinha 800 páginas. Eles foram aprimorando e foram filtrando aquelas situações, foram subdividindo os documentos. O último manual que eles publicaram, que eu tive aqui acesso ontem à noite, foi pelo site da CGU. O manual é de 2019. E tem um manual só de teoria, que é Curso de Processo Administrativo Disciplinar Teoria. Ele tem 52 páginas. Esse manual eu posso disponibilizar caso vocês me solicitem pelos canais que eu disponibilizei. Nesse manual tem todas as informações pertinentes, né? Todas as informações pertinentes, como é que o processo acontece, toda a fundamentação. Não tem os modelos dos documentos. Os modelos eles são disponibilizados no Manual do Processo Administrativo Disciplinar Prático, que também está disponível, né, para que as comissões tenham acesso e realizem os trabalhos. Além do manual, existem slides dos cursos que são ofertados pela Controladoria, e o último slide também é do ano de 2019. Né? Nesse slide, ele apresenta o material, apresenta exatamente os conceitos introdutórios, né, do direito administrativo disciplinar, que caminham no sentido da prevenção e também da repressão. Tá? Ele fala da independência das instâncias, né? Fala da independência das instâncias e ressalva exatamente que o julgamento das contas regulares não repercute na instância disciplinar, ou seja, mais uma manifestação dos órgãos de controle. Tá? Como é que o processo começa? Né? Através de uma denúncia
através de uma representação, de um relatório de auditoria, de procedimentos investigativos. Né? Se a administração tomar conhecimento, pelo artigo 143, a autoridade que tem ciência ela tem a obrigação de mandar apurar. Se faz um juízo de admissibilidade para verificar a materialidade, o nexo e a autoria. E aí se decide pelo procedimento que se vai adotar. Tá? Existem 5 procedimentos. Existem 2 procedimentos investigativos, que são a sindicância investigativa e a sindicância patrimonial. Tá? E aí os meios são simplificados. Tem um rito lá no manual, tem um rito lá nos slides e tem os documentos no manual prático. Os procedimentos acusatórios são sindicância acusatória, o PAD do rito ordinário e o PAD do rito sumário. Nesse aqui, o respeito ao devido processo legal, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, eles têm que ser tratados de forma mais cuidadosa. Por quê? Porque ele vai implicar numa atribuição de penalidade. E aí, aqueles que vão conduzir têm que ter um pouco mais de cautela no tocante a esses procedimentos acusatórios. Né? Existe um comparativo, quando é que eu tenho que respeitar contraditório, quando é que se aplica pena disciplinar e quando se tem a interrupção do prazo prescricional. Nos procedimentos investigativos, isso não é exigido, porque tem uma instrução normativa a 14 de 2018. Nos procedimentos punitivos, eu tenho que respeitar contraditório, ampla defesa, existe a possibilidade de pena disciplinar, existe a interrupção do prazo prescricional. Tá? Existem ritos para cada tipo de procedimento que vai ser adotado. Lá no slide estão fixados os ritos. Existem prazos a serem respeitados. Né? Na sindicância eu tenho 30 dias, no rito ordinário do PAD eu tenho 60 dias, no PAD rito sumário eu tenho até 30 dias. A possibilidade de prorrogação e a possibilidade de recondução da comissão. Tá certo? A contagem de prazos obedece às regras da Lei 97/84, de 99. Temos nos slides o modelo de portaria de instauração, que é o ato da autoridade competente que deflagra o início do processo, designando o presidente e os demais integrantes da comissão. Existem requisitos específicos para compor as comissões. Né? Um deles é a estabilidade no cargo. Né? Só pode conduzir PAD quem for servidor público estável. Né? Esse é um dos requisitos. Existem mais, vocês podem observar na legislação. No tocante à condução do PAD e aos integrantes da comissão, tem-se que respeitar as regras de suspeição e de impedimento. Tá? E aí a comissão recebe a portaria, recebe o procedimento, que já deve estar devidamente autuado, né? E aí ela faz a ata de instalação dos trabalhos, dizendo aquilo que lhe foi entregue e traçando o procedimento que vai ser observado. Tá certo? Seguidamente, ela determina a notificação do acusado. O acusado vai ser notificado, ele recebe cópia. O encaminhamento de cópias tem que ser preferencialmente de forma magnética, né, e-mail magnético, para que não tenha despesas para a administração e que o acusado ele fique ciente daquilo que já está sendo apurado. Tá certo? Se for determinada a oitiva de testemunhas, há que acontecer as intimações, há que se respeitar os prazos, e se tiver advogado constituído, ele tem que ser informado. Tá certo? O advogado, quando ele comparecer, ele tem que anexar, trazer a procuração. Se ele quiser cópias impressas, ele tem que custear essa despesa e ele tem acesso aos documentos para poder fazer o acompanhamento do processo. Os meios de prova admitidos no processo são documental, as diligências, a prova pericial e a prova testemunhal. São admitidos no processo todos os meios de provas legalmente admitidos na legislação, tá certo? E aí, se a comissão quiser fazer, por exemplo, diligência em loco, é possível? Eu tive um processo que eu precisei fazer diligência em loco e tive que lavrar um termo da diligência. Tá certo?
É possível também a prova emprestada, né, que é aquela prova que foi produzida conforme a legislação. Também a prova indiciária, segundo o manual da CGU, ela é permitida, e aí você tem que submetê-la às formalidades legais, tá certo? Depois das oitivas, depois de coleta dos documentos, depois das diligências, a comissão faz o interrogatório do acusado, que pode ser também, inclusive, por videoconferência. Isso tem que ser lavrado o termo. Em cada audiência tem que ser lavrado o termo. Terminada a coleta de provas, é feita a indiciação do acusado. E aí a comissão fixa aquilo que foi apurado, né, e faz os enquadramentos dentro daquilo que está previsto no artigo 116, 117 ou 132. Tá certo? Que são as situações que a legislação prevê. E as penalidades que são decorrentes. Depois disso, ela cita o indiciado, também encaminha uma cópia para seu advogado e dá o prazo para a apresentação da defesa. Se a defesa não chegar aos autos, né, e decorrer o prazo, é lavrado o termo de revelia e aí a comissão pede a designação de defensor dativo. Por quê? Porque não é possível decidir o PAD sem a defesa. Não é necessária a defesa técnica, mas é necessário que se tenha a defesa. Seguidamente, a comissão elabora o relatório final. No relatório final se faz um relato com o exame da defesa às provas e se faz a análise motivando tudo aquilo que a comissão aferiu durante a instrução processual, sugere-se a pena, menciona-se os dispositivos violados, analisa a prescrição, vê-se a possibilidade de ocorrência de crime, faz-se as sugestões para a gestão e a comissão finaliza o seu trabalho, né? Nessa análise da prescrição há que se ter um cuidado, né, no tocante aos procedimentos que podem ser adotados. Tá? Seguidamente, o processo vai para a autoridade julgadora, que tem um prazo. A autoridade julgadora pode não acatar o que a comissão decidir e proferir um julgamento diferente, só que ela tem que fundamentar. Nos processos que geram a aplicação de penalidade de demissão, há que se ter a manifestação da Procuradoria Federal junto ao órgão, tá certo? Que pode aferir os aspectos formais do processo e se foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. E se a legislação foi observada por parte da comissão. Depois da manifestação, o processo vem para a autoridade competente emitir o seu julgamento nos prazos que a lei determina, tá certo? Pronto, então essa é a sequência do processo. No rito sumário, é possível que se tenha processo para analisar a inassiduidade habitual, abandono de cargo e acumulação ilegal de cargos, empregos e funções. Esse é um rito mais simplificado, em que o procedimento ele é um pouco mais célere. Entretanto, há que se ter bastante cuidado no tocante a esse enquadramento, especificamente inassiduidade e abandono de cargo, porque tem a questão da intencionalidade, que é muito complexa de ser aferida diante dos casos concretos, tá certo? O rito sumário é um pouco mais célere, tem inclusive uma abordagem no manual prático sobre isso, tá certo? E a CGU também utiliza outros instrumentos de apuração, como o TAC, ela tem uma instrução normativa, a 2/2017, tem toda uma série de situações que podem ser aferidas por TAC, né? E aí tem uma série de exigências também que tem que ser cumpridas. Tem também o TCA, que é da Instrução Normativa 4/2009, né? E o TCA ele pode também ser aplicado e existem orientações também que caminham nessa linha. Pronto, eis assim as informações preciosas sobre o regime disciplinar da administração pública que impõe o seu cumprimento por parte daquilo que está previsto na Lei 8.112 e tem a sua delimitação devidamente determinada pelos órgãos de controle, no caso dos servidores federais, pela Controladoria Geral da União. Agradeço sua atenção e até a próxima oportunidade, com os cumprimentos do professor Edmundo Lacerda.